Bem-vindos a mais um podcast do Instituto Livre para Escolher. Hoje aqui eu estou recebendo a querida Marina Helena. Vou apresentá-la para vocês. Ela é economista, primeira suplente de deputada federal pelo Estado de São Paulo, dirigente nacional do Partido Novo. Ela foi diretora de desestatização no Ministério da Economia, foi CEO do Instituto Milênio e durante 14 anos atuou no mercado financeiro. Bem-vinda, Marina, um prazer ter você aqui conosco. E eu queria primeiro conversar com você. Você fala muito de liberdade econômica, então eu queria que primeiro você definisse para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, o que é liberdade econômica. Como é que você explica isso para o nosso ouvinte? Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu também admiradora do seu trabalho, Obrigada. viu? Parabéns. Obrigada. Liberdade econômica é aquilo que permitiu, né, que o mundo saísse daquela situação de miséria, que foi a grande realidade da história da humanidade, né? Então o homem está aí há 300 mil anos na face da Terra e a grande verdade é que até 200 anos atrás a vida era muito parecida, né? Muito curta, cheia de doenças, era muito difícil uma criança sobreviver, então a maioria das pessoas que nasciam, né, nem conseguiam chegar à vida adulta, então uma vida miserável. A grande história da humanidade é uma história de miséria. E o que permitiu que a gente chegasse aqui nesse momento que a gente está hoje gravando um podcast, falando com pessoas, né, em qualquer lugar do mundo, todo esse desenvolvimento que a gente teve nesses últimos séculos foi a liberdade econômica, que é o quê? É simplesmente a possibilidade das pessoas poderem exercer aquilo que elas fazem de melhor e assim ajudar a sociedade como um todo. Então, a liberdade econômica é esse milagre. Eu gosto de contar que há 200 anos atrás, o homem mais rico do mundo, Rockefeller, faleceu por um furúnculo inflamado, né? Hoje, qualquer um, isso não aconteceria mais, né? Você pode comprar um antibiótico, né, a algumas dezenas de reais em qualquer farmácia. Então, e o ser humano, ele foi essa capacidade dele produzir aquilo que tem valor para a sociedade. Então, a nossa vida, ela tem sentido naquilo que a gente produz e que aquilo gera valor para a sociedade. Então, seja lá o que você fizer, é exatamente essas trocas voluntárias, né? Essa maneira, esse sistema de cada um oferecer aquilo que faz melhor, que faz que a gente, como humanidade, esteja hoje numa situação muito melhor. E na verdade, a única maneira, essa troca voluntária é a única garantia que a gente tem de que a troca vai ser boa para as duas partes. Né? Porque ninguém compra se não for benéfico para ela também. Ninguém aceita uma proposta de trabalho se de alguma maneira aquele trabalho também não trouxer algum benefício para ela. Perfeitamente. É isso, se você comprou essa sua camisa linda, porque ela, para você, tem um valor maior do que aquela pessoa que está vendendo, né? Sim. Se ela não tivesse para você um valor maior do que aquele que está vendendo, você não compraria, e assim sucessivamente. Foi tentados, né, Ana Maria, vários dos experimentos aí de se obrigar, né, as pessoas. Eu tenho um grande colega que ele dizia que ele se via no mundo um pouco mais socialista, até que ele teve a experiência de viver num kibutz, de verdade, né? Que é aquela... Em Israel, você poderia ir para aqueles lugares e ter ali uma convivência em que cada um ali na sociedade, você poderia ter viver em comunidade, tinham certas regras. E aí o que acontecia? Você ia lá e decidia que agora a gente precisa de um encanador. Então, aquela criança vai virar um encanador, né? Precisa-se de um médico, então alguém vai virar médico. E não necessariamente é a vontade daquelas pessoas. E ele sempre diz que as pessoas eram extremamente infelizes. Porque eu imagino, se eu acordasse um dia e me dissessem para ser médica, eu tenho uma irmã médica, eu ia ser extremamente infeliz, eu não tenho a menor condição de ser uma boa médica. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente teve aí tentativas socialistas, comunistas fracassadas de
ter uma sociedade completamente planificada, planejada, em que cada um decidia, né, aquilo que o outro vai querer ser. A gente passa isso em casa, né? Eu tenho uma filha e ela tem essas vontades, né? Sempre ali um balanço, mas tem sempre essa preocupação em qual que é aquela habilidade que a pessoa tem, o que é aquilo que a faz feliz. E esse é um sistema que com certeza gera mais valor, né? Então isso foi comprovado que esse sistema de trocas voluntárias é aquele que gera maior valor para a sociedade, maior felicidade, maior riqueza, maior qualidade de vida, maior longevidade, inclusive. Né? E melhor qualidade educacional, né? Porque se a gente for ver os países onde há liberdade econômica, não coincidentemente, são justamente aqueles que, via de regra, têm um sistema educacional que funciona, que atende melhor. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco de que maneira você explica, de que maneira a liberdade econômica impacta positivamente na qualidade do serviço educacional de um país. É difícil saber quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Eu não sei se é a liberdade também econômica que contaminou a maneira em que a educação, de fato, nesses países é encarada, né? Ou é exatamente essa preocupação com a educação que fez com que eles tivessem liberdade econômica, porque está tudo muito junto, né? A gente vê aqui no Brasil muita doutrinação também nas escolas, né? Então, até que ponto que a falta de liberdade econômica que a gente vê é por um modelo equivocado do que ela significa, né? Então, eu acho que essas duas coisas estão muito juntas, né? Eu vejo que a preocupação com criar, de fato, pessoas livres para aprender, isso é o fundamental, né? Então, você vai ser livre para decidir aquilo que você quer absorver como ser humano, porque a gente acabou de falar da liberdade econômica, como ela gera a inovação. E como é que isso é feito? Isso é feito com tentativas e erros. Então, as pessoas elas têm que estarem aptas a questionar aquilo que elas estão inclusive, vivendo. Cometer erros. A cometer erros. Primeiro ponto é esse, né? Não existe inovação sem erro. A primeira regra para minha filha, o que eu mais falo para ela, e ela não gosta de errar, né? Então ela vai escrever qualquer coisa, ela está agora lendo lindamente, escrevendo, e aí, obviamente, ela está começando, ela tem 6 anos, ela comete erros. E ela fica brava, e eu falo, não, essa é a coisa mais linda, é o erro, é a melhor forma da gente aprender. Erre e não tenha medo de errar. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Esses países com liberdade econômica, eles incentivam isso, né? A você lançar uma nova ideia, a você questionar a ideia vigente. E não querer regulamentar antes para evitar o erro, né? Para evitar o erro. Você regulamenta. Justamente uma das coisas que nesses países que a gente vê que tem excelência educacional, a regulamentação estatal da educação é muito mais limitada do que a nossa aqui. Né? Aqui tem regulamentação para tudo. Por exemplo, as pessoas gostam de elogiar, o pessoal mais progressista elogia a educação na Finlândia, que de fato praticamente todas as escolas finlandesas são estatais, mas elas são geridas, as escolas são geridas como empresas. Então, começa da seleção dos professores, né? Então, uma seleção criteriosa e a parte da preparação. Agora, uma vez lá, o professor, se ele não cumprir, se ele não estiver à altura do trabalho dele, não tem isso de, ele é proibido de ser demitido, não tem isso. Aqui a gente tem uma regulamentação que protege, tem os sindicatos. Então, tudo isso vem antes, aqui no Brasil, vem antes do aprendizado do aluno. Então, a gente vê muito aqui, eu falo com frequência, que o sistema educacional no Brasil é feito para manter-se a si mesmo. Perfeito. O objetivo do sistema educacional do Brasil é ele mesmo, né? Ao invés de ser o aluno educado. Né? Perfeito. Né? E eu acho que isso tem a ver com a liberdade econômica na questão da maneira como o Estado se organiza, na maneira como os apêndices, esses puxadinhos
colam no Estado, eles fazem para manter o seu poder. E aí não é só sindicato, por exemplo, grandes empresas, grandes editoras que têm lá os seus contratos, e aí para fazer um edital para um livro didático tem uma regulamentação enorme que só as grandes empresas conseguem seguir. Mas né? aí é o ponto que a gente acabou de falar. A gente tem 2 modelos de sociedade. Aquele em que todo mundo tem que ser igual, né? Ou aquele em que a riqueza está na diferença, né? Uhum. Então, se você acredita que a riqueza está na diferença, é a diversidade, são Exato. pessoas com diferentes pontos de vista, com Isso. diferentes culturas, elas juntas, elas conseguem inovar. Então, que tá nisso, você não tem tanta regra, porque na educação é a mesma coisa. Se você tem uma criança e você acredita que ele é mais propenso, sei lá, para artes, ele é mais propenso para matemática, ele consegue trabalhar melhor em lugares que têm regras muito, muito fixas, ou não, ou uma criança mais criativa precisa. Você tem que ter diferentes, ou crianças com necessidades especiais, você tem que prover uma diversidade de serviços que consiga acolher todas essas crianças. Exatamente. Então, isso que você falou é isso. Primeiro ponto, o importante é a criança. Segundo, você você aplaude a diversidade. Então, você quer dar um terreno cada vez mais fértil para isso. Então, não existe uma regra de como tratar aquela criança, de como que ela tem que aprender. O que você precisa, no final das contas, que a gente também não tem, é impressionante como existe uma certa... eu digo que o Brasil é uma maluquice, né? Porque você tem tanta regra, mas você não tem a regra básica, que é a seguinte. Olha aqui, ó. São os testes padronizados, né? Hoje saiu lá o PIRLS, né? E mostra que é um teste que mede a aprendizagem de comunicação da criança, a capacidade de leitura e de comunicação. O Brasil está lá na posição 53 de 57 países, né? Lá atrás, não, para a gente que acompanha esses índices, não é nenhuma surpresa, porque o Brasil no PISA está sempre entre as piores, apesar de nos últimos 20 anos a gente mais que quadruplicou o gasto por aluno, né? Então, se a gente antes gastava, tem um estudo de 2018, se gastava R$ 1.800 em 2004, em 2018 passou a se gastar 8 mil por aluno, ou seja, valores de hoje é 13 mil reais. Isso que se gasta mais ou menos, isso sem corrigir quanto que foi de lá para cá, mas só trazendo esse de 18 para hoje seria mais ou menos isso. Vai ser maior, porque com o aumento do Fundeb e tudo mais vai ser ainda maior que isso. Já gasta 9 entre 10 países do mundo gastam menos que a gente com proporção do PIB. Então, a gente não é falta de recurso, acho que esse que é o grande ponto. Mas por que a gente está lá atrás? Porque com esse tanto de regra, a gente não tem a básica, que é a seguinte, a criança tem que aprender a ler e escrever na idade certa. Pois é. Se ela não aprender a ler e escrever na idade correta, ela não vai conseguir fazer contas simples de matemática. Marina, então, essa regra a gente não tem. Essa regra é a única que eu queria ver no Brasil. Essa não tem. É pior do que isso. Não é que só que a criança não aprende a ler na idade correta. Ela não aprende a ler, ponto. Ela não aprende a ler nunca. Não tem. A gente vê... crianças, adolescentes, gente que chegam ao ensino médio, que são analfabetos funcionais. Muitos universitários são analfabetos funcionais. Então, a questão da leitura no Brasil, eu concordo com você, acho que deveria ser assim, a condição primária de qualquer plano educacional. Não se gasta mais um tostão enquanto a alfabetização não estiver garantida no primeiro ano, não é nem segundo e terceiro, não. É no primeiro ano. Perfeito. Nos países onde há excelência educacional, as crianças são alfabetizadas no primeiro ano. Perfeito. Enquanto, se a mim fosse dado decidir, era isso. Não se gasta mais um tostão, não aumenta mais nada enquanto não se garante isso. Mas aí eu acho que esse que é o grande ponto. A gente tem muita regra que não vale de nada. Agora, a regra que é o foco que deveria ser, o aluno tem o direito, né, a saber ler fluentemente. Sim.
Essa a gente não tem. Então, esse eu acho que a única regra que falta é exatamente a mais importante, né? E então eu vejo que a gente tem aí um desperdício absurdo de recursos, né? E quem está lá na frente não está sentindo serviço. Então, outra coisa, a liberdade nasce daí. Porque a partir do momento que você que você foi bem alfabetizado, que você é capaz de ler textos complexos, que você abre o seu horizonte. Então você é capaz de estudar opiniões diferentes, né? Você é capaz de aprender qualquer coisa. Se você não tem isso, é como se você tivesse fechado todas as portas. Você acha que essas portas fechadas, esse estado de coisas é uma falha ou é um plano? Você sabe que eu já fui mais... eu já fui mais bobinha, assim. Em algum momento eu achei que fosse uma falha. Hoje em dia eu tenho certeza que é um plano. Eu acho assim, também, Marina. Cada vez mais. Eu acho também. Cada vez que eu estudo mais o setor público brasileiro, cada vez que eu estudo... E começa por aí, né? Quanto mais eu estudo educação, mais eu me convenço que há ali, de fato, um plano para deixar as pessoas... Porque não é possível, não é? Não tem. Porque, assim, cometer erros pode acontecer. A gente fez uma política pública mal planejada, deu errado. Mas por que fica repetindo? Não, eu diria que é pior do que isso, né? Porque deu muito errado e a decisão é sempre colocar mais recursos. No que está errado. No erro. Vamos fazer um erro um pouco com mais intensidade, né? É isso. Vamos fazer errado. Não é possível. Então, os professores estão sendo capacitados para alfabetizar de modo errado. Será que eles estão sendo capacitados? Começa por aí também, né? Eu vejo que tem uma carência em vários aspectos. Eu diria que na gestão das escolas, no corpo docente, né? É o que você falou, os países em que existe liberdade econômica, você pode fracassar, sim. Então, assim, primeiro ponto, por que você, em qualquer profissão hoje, quer dizer, quase qualquer, né? Porque no Brasil é onde a gente mais tem pessoas com foro privilegiado, pessoas que têm estabilidade no emprego, setor público com uma estabilidade no emprego absurda. Por que isso, né? Por que não ter, a partir do aprendizado dos alunos, que é algo que é mensurado no mundo inteiro, por que isso não pode ser um critério para permanência ou não de um professor? Por que isso não pode ser um critério para um aumento de recursos? Ou para um professor excepcional? Por que um professor excelente não pode precisa ganhar a mesma coisa que um não professor... vai na sala de aula? Porque isso é uma outra coisa que me chocou quando eu aprendi, assim, pelo menos aqui no estado de São Paulo, antes da pandemia, em 2019, 1/5 dos professores fora da sala de aula por alguma licença médica. Que empresa, gente? Você tem que... mas eles estão cansados. Pode ser, porque realmente... Agora, se você já foi dar aula numa escola e você tem aquele monte de criança e você tem 4 salas e uma está sem aula, você vê que todo o resto... Como é que você vai lidar com esses alunos? Alguém vai ter que incorporar, vai ter que distribuir. Acabou com tudo aquilo ali que você iria, né, seu planejamento. Então, é uma coisa que é muito triste. Agora, o ponto é esse que você falou. A forma como foi desenhados os incentivos do setor público no Brasil, ela é muito preocupada no corporativismo, ela está muito centrada, né, nos recursos, como que vai ser o professor, né, o diretor e várias outras, mas zero no aluno. Zero no aluno. Então, eu vejo que nesses outros sistemas é exatamente isso. Mesmo quando a educação é 100% estatal, assim quando ela pode ser prestada pelo serviço público ou privado, como tem em vários lugares do mundo, de qualquer maneira, você tem essa preocupação no aprendizado do aluno. E a partir dessas métricas, você reavalia a sua política pública e a corrige, sabendo que o mundo está evoluindo muito rapidamente. Exatamente. Então, não dá para você chegar numa sala de aula e dar a mesma aula que você dava
há 100 anos atrás. A criança não tem nenhum interesse. É óbvio que a criança não tem interesse. Gente, aí a pessoa não vai para o ensino médio, mas ela vai fazer o quê no ensino médio? Ela vai pegar lá e vai ter que aprender tabela periódica. Alguém já viu isso lá? Isso é muito arcaico, entendeu? Enquanto a pessoa pega ali o celular, faz qualquer experimento, tem um monte de outras coisas. Então, eu vejo que tem essa preocupação na política pública de sempre estar avaliando e fazendo correções, né? E a gente aqui no Brasil, não. Primeiro que a gente nunca avalia, né? A gente joga mais dinheiro no que dá errado, então não tem como dar certo. Ou a gente avalia e não toma nenhuma providência. Por exemplo, a gente tem agora o resultado do PIRLS, que foi essa tragédia. Eu estou muito curiosa para saber que providências vão ser tomadas. São crianças de 10 anos, 9, 10 anos de idade, né, que não sabem ler, elas não estão alfabetizadas. O resultado desse exame mostra isso. E eu quero ver que providência vai ser tomada. Aí eu li essa notícia sobre o PIRLS num grande jornal brasileiro, e aí eles falam, de uma certa maneira, alega que foi a avaliação que testou os efeitos da pandemia. Quer dizer que a pandemia só afetou o Brasil, né? O Brasil está na rabeira do ranking do PIRLS por causa da pandemia. Nos outros países não teve pandemia. É isso que eles querem dizer? A gente fica terceirizando a culpa, né? Não toma uma providência. E como você estava falando de corporativismo, de maneiras de criar incentivos, e aí me lembrou a nossa necessidade de uma reforma administrativa, né? Que a gente poderia flexibilizar contratos e possivelmente fazer outros tipos de contratos entre o setor público e o setor privado nas escolas. Eu queria saber o que você acha dessa maneira de prover o serviço da escola pública, ao invés de ser só um serviço estatal, fazer parcerias com a iniciativa privada. Você acha que isso seria bom, daria mais resultado? Como é que você vê isso? Ana Maria, eu acho o seguinte, a gente de antemão não pode saber se o resultado vai ser melhor ou pior. O que a gente sabe é que o modelo atual fracassou completamente, né? É um pouco do que você falou. A pandemia, sim, a pandemia afetou todos os países, mas nenhum outro país ficou 2 anos com as escolas fechadas. Então, assim, a gente fracassou em tudo, né? Então, assim, por que não testar? É isso, né? O que é liberdade econômica? É exatamente essa capacidade do ser humano de estar propenso a inovações, testar novas formas. Então, eu sou muito, assim, é o que me dá alguma esperança. Vamos testar novas formas. Por que não fazer parcerias público-privadas no ensino também, né? Outro ponto, acho que a reforma administrativa, ela poderia ajudar de 2 maneiras. Uma de fato, você ter algum tipo de avaliação e meritocracia baseada na avaliação, né, para remuneração dos servidores públicos. Isso vale exatamente para o setor de educação, que é hoje o maior funcionalismo no Brasil está no setor de educação, é onde a gente tem o maior número de pessoas. É maior do que saúde? É maior do que saúde, porque saúde também, muita coisa é terceirizada, então... Inclusive com PPPs, Inclusive com PPPs. Aliás, esse é um ponto também. O Brasil, hoje a gente consegue ver os aeroportos, né? A gente já teve concessões e parcerias em diversos setores, metrô, sempre dá certo? Não. Algumas vezes o privado faz pior do que o público, mas na maioria das vezes não é a realidade. Tanto assim que quando você pega os números de saneamento, quando teve o marco de saneamento, por quê? Porque as empresas privadas se mostraram com índices muito melhores do que as públicas, né? Se concedeu o aeroporto, basta ir no aeroporto, privado ou público, que teve concessão ou não. Aqui é só andar no metrô em São Paulo. Então, assim, eu vejo que é sempre que vai melhor, não, depende do contrato que você faz. Agora, se você não confia no setor público para fazer um contrato e colocar regras de prestação de serviço, você vai confiar nele para prover tudo? Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. E você sabe melhor do que eu, né, todos esses números, mas vários países do mundo que estão nos primeiros lugares nos rankings de educação testaram
e mostraram que esses modelos funcionam, né? Então, eu vejo com deveria ser ao menos testado, né? Onde se adotou também a escola, aí é o ponto, a provisão, a escola ela pode ser pública no sentido de que vai ser financiada pelos impostos, mas quem vai prestar o serviço pode ser um ente privado, né? Então, que são a questão dos vouchers, das charters e alguns outros tipos de parcerias. E o que mostra muitos lugares em que isso foi adotado é que há uma competição boa, né? Não necessariamente, não é só que o setor privado presta um melhor serviço, mas ele faz com que o setor público também queira prestar um melhor serviço. Há experiência sobre isso nos Estados Unidos, que há uma preocupação em relação aos vouchers. Mas se você dá vouchers para o aluno escolher sair da escola pública e ir para uma escola privada, o que vai acontecer? Aqueles alunos cujas famílias são mais ambiciosas, mais interessadas, vão tirar seus filhos da escola pública e vão colocar na escola privada. E aqueles alunos que ficarem na escola pública, eles vão tender a piorar, vão ficar para trás. O que se descobriu, o que se viu nos Estados Unidos é que os estudantes que ficam nas escolas públicas também melhoram. Também melhoram porque é do interesse da escola pública não perder mais estudante, né? Então, como seria isso aqui no Brasil, você sabe? Eu também não sei. Vamos testar. Eu acho que a grande vantagem que nós temos aqui no Brasil é que não há a menor chance de piorar. Né? Não tem como piorar. Então, a gente diz, o time que está ganhando a gente não mexe. Ok. O time que está ganhando, eu acho até que a gente pode mexer. Vamos testar, vamos tentar melhorar. Mas o sistema educacional no Brasil é um time que está perdendo há muito tempo. E perdendo não é de 1-0, né? É de 7-1 há décadas. A gente só perde, a gente não tem nada que possa piorar isso aqui. E eu vejo que, assim, tinha todo um discurso de que você teve uma universalização do ensino. Mas, gente, isso já faz décadas, entendeu? Assim, já foi completado. Então, assim, tem várias desculpas do porquê que não funciona, como se também fosse uma dor só nossa. Outros países não passaram por essa universalização. Outros países não tiveram a pandemia. Muitos passaram. Então, eu vejo que também o Brasil tem esse problema. A gente não consegue olhar para fora e buscar esses bons exemplos, né, de avaliação. Por exemplo, quando a gente pega a Prêmio Nobel, né, de Economia, Esther Duflo, eles têm um paper que mostra que a avaliação dos professores e demissão, possibilidade de demissão, avaliação dos professores e possibilidade de demissão é um dos requisitos, sim, para uma educação de qualidade. Então, e é uma pessoa que, né, todo mundo respeita, de todas as ideologias, porque não é de direita, não é de esquerda, ela é baseada em dados, evidências, gosta de olhar o que acontece com a política pública. Então tá lá dito, né? É importante que você tenha, sim, avaliação, né? Que você tenha isso melhora o estudo. Então, por que no Brasil até hoje isso não é possível? A Constituição, já foi feita uma emenda há mais de 20 anos. A gente já tem há mais de 20 anos uma emenda que permite, sim, que se avalie o funcionário público, mas ela nunca foi regulamentada. Até hoje não foi regulamentada. E por quê? Porque uma das maiores barreiras para isso é exatamente o sindicato dos professores, porque é o maior corporativismo público existente hoje no Brasil. Então, agora, quantos são esses professores e quantos são os alunos? O que me espanta, Ana Maria, é que como é que pode tantas crianças ficarem reféns de tão poucos, né? Onde estão os pais? Onde está a sociedade que quer ver um desenvolvimento? Onde estão Por que os estão pais, calados? né? Onde está onde que está todo mundo que está calado? Não só os pais e a própria indústria, por exemplo, que a gente ouve falar assim, não tem pessoal qualificado, eles ficam buscando pessoas qualificadas. Eles estão falando, dizendo que a gente precisa de um serviço educacional melhor. O que a gente está errando, Marina? O que falta? Nós que acreditamos nisso, aonde a gente está falhando nesse incentivo para que a sociedade cobre de uma maneira mais incisiva? Por que a educação, as pessoas continuam caindo na mesma conversa? Vamos investir mais, vamos aumentar os salários dos professores, vamos construir mais escolas.
Por que as pessoas continuam insistindo nisso mesmo? Eu vou usar o meu exemplo, né? Eu antes de ir para o setor público, né, na minha vida no setor privado, eu sempre me preocupei muito com a educação, né? E olha que eu ainda tive a sorte de estudar educação quando eu fiz a minha graduação e meu mestrado. Eu fiz pesquisas nesse tema, então não era algo totalmente alheio para mim. Mas ao longo da minha história no setor privado, eu sempre acreditei que, de fato, talvez o problema fosse de recursos. Como economista, Sim. eu podia ir atrás do dado, né? E hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo, nossa, a gente gasta mais que a maioria dos países. É isso, a gente gasta, 9 entre 10 países gastam menos que nós com proporção do PIB. E a gente está sempre entre os piores países. Então, assim, não é falta de recursos, mas isso para mim não era óbvio. Entendeu? Eu acho que o segundo ponto que tem é que as pessoas sempre olham e dizem assim, nossa, coitadinho do professor, né? A gente tem essa coisa no Brasil. Só que a gente esquece a realidade do brasileiro. Então, quando a gente sabe que a população brasileira, a gente está falando aí que a pessoa que ganha R$5.000 por mês ou mais no Brasil, a gente já está falando da elite do Brasil, né? É algo que é tão fora da nossa realidade, mas essa é a elite. Qualquer pessoa que ganha mais do que R$5.000 é a elite no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga certas categorias como coitadinhas, principalmente qualquer servidor público, que está longe de poder ser considerado coitado no Brasil, porque a maioria dos professores ganha mais do que isso. Então a maioria dos professores no Brasil hoje está entre a nossa elite. Eu acho que falta isso também. A própria elite brasileira, ela não se considera elite, entendeu? Ela não se sente como elite, mas é. Então eu gostaria de dizer isso para todos que estão aqui ouvindo. Sim, então assim, a gente tem, os professores são elite no Brasil, né? O funcionalismo público no Brasil é elite. Então eu vejo um pouco dessa questão, que a gente tem de fato um país com uma renda baixa, né, com uma desigualdade tremenda, e a gente está acentuando isso quando a gente não se preocupa com a qualidade do que a gente está oferecendo. Então, eu tendo a achar que é um pouco de ignorância mesmo. Então, o trabalho que você faz, né, que eu tento fazer também no meu mundo, é muito esse, de explicar para as pessoas que é isso, a gente tem, não é falta de recursos. Vamos repetir aqui, recurso tem, mas ele está indo pro ralo, né? Enquanto você não tiver mecanismo, quem dá certo, o que acontece? 2 pontos, avaliação, e a avaliação não é do professor, a avaliação é do aluno, né? Agora, as escolas, o recurso ele vai ser direcionado naqueles que mostram os melhores projetos. Então, se um aluno... Outro ponto, mas coitadinho, um aluno que veio de uma família mais humilde, não tem a mesma capacidade, tá bom, mas então vamos lá, a gente pode até, por que não destinar mais recursos exatamente para onde são as piores notas do IDEB, mas para quem consegue o melhor diferencial. Então, um aluno que tinha nota 2 e foi para 3 é mais importante do que o que tinha nota 8 e foi para 9. Você pode mudar. Por que você não coloca mais recursos aqui? Então, gente, há várias maneiras na gestão pública e tem aí inúmeros experimentos que deram certo ao redor do mundo que mostram que, primeiro, a alocação pode ser muito mais eficiente e colocar mecanismos de incentivo corretos. Para isso, precisa sim ser vencido o corporativismo, então que isso seja claro, porque eu vejo que dentro da elite tem muita gente que se preocupa assim com essa... enfim, esse mar de lama que é a educação no Brasil. E muita gente que quer dedicar recursos para tentar ajudar isso, mas quando tenta entrar, vê que é barrado. Por quê? Porque as regras do setor público não permitem essas parcerias público-privadas, né? Não permitem que, de fato, você trabalhe e mude a gestão daquela escola. Tem um monte de regrinha, então acaba se frustrando. Tem muitas iniciativas do setor privado que tentam ajudar, mas eles não veem que, chegando ali, eles não conseguem, de fato, fazer a diferença na vida do aluno por conta desse monte de regra
corporativista. Eles não têm autonomia, né? Não tem autonomia. De gestão, autonomia de gestão. Perfeitamente. Que é uma das conclusões da última edição do PISA, que a OECD publicou, é que uma das métricas, não é métrica, um dos fatores que influenciam a qualidade de uma escola é a autonomia de gestão no nível da escola. No nível da escola. Perfeito. Então, eles têm autonomia de gestão de recursos financeiros e recursos humanos, né, de contratação, de demissão. Quando a escola tem esse tipo de autonomia, de avaliação do professor, esse fator, esse tipo de autonomia, influencia no resultado do aluno, o que não é de espantar, é uma coisa um pouco óbvia. Uma outra coisa que é interessante, você falou que nós gastamos muito per capita, né, em relação ao nosso PIB. Quando a gente fala isso, com frequência eu ouço, Ana Maria, mas aí você está falando de um país cujo PIB é baixo, né? Então, se a gente pensar no que se gasta por um aluno aqui, mesmo que seja percentualmente maior, é menos do que o que se gasta por aluno em um país rico. Primeiro, é uma opção que o Brasil tem feito de ser pobre, né? O Brasil escolheu ser pobre. Perfeito. Então, essa é uma escolha. Ok, de fato... Todo mundo aqui vai ganhar menos. Então... E outra coisa, se a gente comparar o que a gente gasta por aluno em termos absolutos aqui, sei lá, na Finlândia, evidentemente que o aluno da Finlândia ele é mais caro. Eles escolheram ser um país liberal, nós escolhemos ser um país corporativista e cheio de regulamentação, burocrático. Mas se a gente comparar com países da América Latina, a gente gasta a mesma coisa que o Chile. A educação do Chile não é sensacional, mas é muito melhor do que a nossa, gastando a mesma coisa. Sim. No ranking do PISA, não é só o Chile que está à nossa frente, o Uruguai está à nossa frente. O Uruguai gasta por aluno, em termos absolutos, muito menos do que o Brasil. Então, assim, por mais que você fique procurando saídas, você fica procurando saída, é por isso, é porque o professor coitadinho, é porque por aluno... Gente, vamos admitir, a primeira coisa para você corrigir alguma coisa é você admitir, deu errado, fracassou, vamos tentar algo novo. Perfeito. E algo novo não é jogar mais dinheiro no que deu errado. Perfeito. Eu acho que aí passa por as duas coisas, por isso que a sua questão é super importante. Reforma administrativa, não tenho dúvida que é a principal reforma para mudar a educação no Brasil. A principal. Eu acho que ela precisa garantir sim, uma avaliação de todos os profissionais dedicados à educação, né? E que isso leve a, de fato, remuneração, demissão, né? Que isso traga consequências, isso é muito, muito, muito importante. E é importante, sim, que isso esteja na lei, porque a gente sabe como é o nosso judiciário, então qualquer coisa que ficar mais ou menos vai ser complicada. Então essa questão da estabilidade precisa ser discutida, é um tabu. Não se pode discutir estabilidade. Por que, gente, não pode discutir estabilidade? Vou te dar mais um exemplo, de novo da Finlândia. Na época da pandemia, as escolas finlandesas ficaram fechadas um mês. Foi no segundo mês, a primeira-ministra convocou os professores. Vamos abrir as escolas. Quem não quiser, pode passar aqui, assinar seu contratinho, acabou. Não tem isso de, a gente está lutando pela vida. Professores excelentes, sim, a Finlândia tem um sistema educacional excelente, público, estatal, mas a primeira-ministra disse, segundo mês de escola fechada, acabou, vamos abrir, não tem isso. Porque a prioridade é o aprendizado. É o estudante, claro, lógico. Claro, lógico, né? Lógico. E aqui a gente fica empurrando, a gente ficou praticamente 2 anos, dependendo do estado, dependendo do estado da Bahia, que é o meu estado, nem ensino remoto de qualidade ruim a gente tinha. Sim. Tinha lugar que tinha ensino remoto, até com uma qualidade razoável. Na Bahia, quase que 1 ano sem nada, zero. Como é que fica? Mas o que eu vejo é que a prioridade não é o aluno, não é o aprendizado. Então, a reforma administrativa ela tem que tratar das duas coisas, de 2 tabus. Um é a estabilidade e, de fato, você sim poder remunerar diferentes pessoas que prestam serviço para a população diferente. Então, sim, professores que se dispõem
aí numa periferia, trabalhar para ensinar com criança e trabalhar pobre com criança precisa ser melhor remunerado. É mais difícil, né? mais difícil, certamente. E outra coisa, e aqueles que não estão prestando serviço, ou que têm um absenteísmo alto, que não vai para a sala de aula, que possa ser demitido, para você não sobrecarregar os melhores. E o segundo ponto é, sim, permitir parcerias público-privadas. Por quê? Porque foram modelos que deram certo lá fora. E dado que a gente fracassou completamente na educação 100% estatal aqui no Brasil, passou da hora da gente inovar e tentar modelos diferentes. Então, acho que essas duas coisas precisam estar na reforma administrativa. Qualquer reforma administrativa que não toque nesses dois itens, eu vejo como uma reforma para inglês ver, não vai funcionar e não vai resolver o problema da educação no Brasil. E a gente vê que essa narrativa corporativista contra esse tipo de reforma é tão forte que ela é repetida por aqueles que se dizem defensores da educação, né? Que posam como os grandes defensores da educação, são os primeiros a dizer não, a educação tem que ser uma responsabilidade exclusiva do Estado. Inclusive pessoas que tiveram oportunidade de ganhar bolsas de estudo para estudar fora, acham que está errado a iniciativa privada prover um serviço, né? Para a pessoa tá maravilhoso, é sensacional, mas para os outros não, né? Eu vejo que tem essa hipocrisia gigante, né? Para começar, assim, acho que uma pergunta que sempre tem que ser feita é onde estudam os filhos dessas pessoas que defendem a escola 100% estatal? Pois é. Né? Muitas dessas crianças, se assim permitir, vão estudar em escolas privadas. Aliás, o brasileiro, quando ele sobra qualquer recurso, ele vai tentar ter um plano de saúde privado. Em segundo lugar, uma escola privada para o seu filho. Então, assim, já é uma demanda, porque aquilo ali, então, comparativamente, e a gente pega, de fato, os rankings e vê o ensino privado no Brasil e o ensino público, você vê uma dispersão gigante. Ah, não, mas é por conta do custo. Mesmo assim, a gente, aliás, teve um experimento, né, que foi o ProUni aqui no Brasil. Então, a gente teve um experimento de bolsas, né, para o ensino superior e que deu muito certo comparativamente, né? Então, você teve com muito menos recursos, muito menos, uma fração, acho que é um custo que é, sei lá, 1/5, mais ainda do custo de uma universidade pública, você teve, de fato, um acesso, né, que, aliás, foi feito no governo do PT, hein, diga-se. Então, eu acho que isso é um ponto importante, assim como muitas das parcerias público-privadas tiveram origem ali no governo do PT. Então, assim, eu espero que... Na saúde, exatamente. Então, eu vejo que isso é uma grande hipocrisia, né, que são aquelas pessoas que defendem o ensino 100% estatal e colocam seus filhos para o filho dos outros e colocam seus filhos na escola privada. Então, esse é um ponto importante. E aí, o que eu digo para a sociedade? Você quer defender a educação? Então, defendam pessoas representantes dos pais. Não vão defender pessoas que representam o corporativismo. Exatamente. Entendeu? E que defendem o corporativismo. Então, duvidem daquelas pessoas que dizem que lutam pela educação, mas que querem mais recursos naquilo que falhou. A sociedade não sabe disso, Ana Maria. É inacreditável, entendeu? As pessoas, elas precisam entender. Se você quer um representante no Congresso Nacional que vá fazer uma boa reforma administrativa focada no aprendizado, foque em pessoas que defendam o aluno. Olha lá o que ele está buscando, entendeu? E não que defendam sindicatos. Então, não defendam aqueles que foram contra a reabertura das escolas. Exatamente. E transformar a escola em item essencial. Sabe como é que votou seu deputado? Vá lá procurar, acho que aqui não é bom citar nomes, mas tem muita gente muito forte no Brasil que diz defender a educação e que foi contra a reabertura de escolas, né? E quando se tentou votar, colocar a educação como um serviço essencial, foram contra. Eles foram contra, que não podia. Então, mas eu acho que isso é importante. E essa narrativa, né, ela está tomando conta da sociedade. Então, a gente realmente precisa abrir os olhos das pessoas, né? E saber que isso é muito preocupante. Então, eu vejo muita gente esclarecida que tem essa visão equivocada, né? Do que significa
como é que a gente faz para melhorar a educação no Brasil? Não é mais recurso, gente, não é. Por favor, é gestão. Então, procuram pessoas que queiram uma reforma administrativa. O que essa pessoa precisa defender? Eu quero avaliar professor, eu quero acabar com estabilidade, eu quero criar autonomia para as escolas, para elas terem a sua própria gestão. Como é que eu vou saber, como é que a escola aqui, no município aqui em São Paulo, no grande centro urbano, é igual à unidade rural? As demandas são diferentes, né? Então, precisa dessa autonomia de gestão e sim, por que não, parcerias público-privadas. Se a pessoa que está ali não defende essas pautas, desconfia, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Exatamente. Marina, obrigada, foi um prazer e espero tê-la de novo no nosso podcast no futuro próximo, porque a conversa aqui ia longe. Ia longe, ó, sempre um prazer estar aqui com você, espero que tenham gostado, estou aqui à disposição. Vamos trabalhar por um Brasil muito melhor, com muito mais liberdade. Liberdade para crescer, liberdade para aprender.